A Spire tem o prazer de conversar com Vitor Bastuli. O Vitor é um jovem executivo que começou sua carreira no Brasil e que fez a sua transição para uma carreira internacional. E hoje é um executivo aí de prestígio na França. Formado em engenharia civil pelo Mackenzie e também possui um MBA pelo Profuturo FIA. Vitor, eu gostaria de começar. Primeiro, boa tarde para você. Boa tarde. Obrigado por aceitar o nosso convite. E para começarmos, eu queria que você nos conte brevemente sobre a sua trajetória profissional e também nos diga qual é o seu foco de atuação e o que mais te motiva hoje em dia, né? Bom, primeiro, boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Douglas. É um prazer estar com vocês, um prazer poder contribuir e compartilhar um pouquinho aqui da minha trajetória, das minhas experiências. Primeiro, você disse na introdução, né? Eu já estou na França, mas eu tenho uma carreira na indústria automotiva, e aí quando a gente fala de indústria automotiva, é muito fácil as pessoas associarem a uma engenharia de mecânica ou uma engenharia de produção. E aí eu gosto de contar minha trajetória, que ela começa um pouco diferente. Eu sou de formação engenheiro civil, como você disse, e, e que não tem muita relação, mas eu começo minha carreira na Renault, lá dentro do departamento de marketing, e que foi algo que me deu um estalo na minha cabeça, em tudo, porque eu estava num ambiente de engenharia civil, eu não sabia, então com essa experiência de estágio eu descobri essa área de marketing e foi uma paixão à primeira vista, né? É uma área que conecta produto, estratégia, decisões, responsabilidade, e aí eu me entreguei. Então isso acabou me motivando e me motiva até hoje, essa dinâmica, e a partir disso foi uma carreira construída, começou muito acelerada, então em poucos meses de estagiário eu já fui efetivado, eu virei um analista de marketing, na época um chefe de produto, como a gente chama aqui dentro da empresa, e após 3 anos já virei um coordenador América Latina responsável pelas estratégias de lançamento de modelos que representavam na época mais de 70% do volume da região para a empresa, então era super importante. E aí, logo após, eu tive meu primeiro cargo de gestão, também na área de marketing, onde tive um desafio muito legal, um convite muito legal para poder, reestruturar uma área. Então, como gestor, primeiro, como gestor, reestruturar uma área com as pessoas, relançar um portfólio, e tudo isso num contexto de pandemia, que foi desafiador para todo mundo e para mim também, e foi muito bom. E aí, após isso, eu fiz um movimento de carreira para vir para fora, para vir para a matriz, para internacionalizar minha carreira. E aí, aqui na França, eu já estou no meu segundo posto. O primeiro posto, eu estava numa área bem que conectava as estratégias, aprendia muito o que os mercados estavam fazendo, desdobrava as diretrizes, aplicava e repassava de um mercado para o outro. E hoje eu estou numa área bem estratégica, se chama performance de vendas. Então, hoje eu sou responsável pelo faturamento da empresa. Então, todos os números de faturamento passam por mim, faturamento, estoque, e além da performance de vendas de uma região, e eu, por ser brasileiro, cuido da performance de venda da região Américas, né, da Latam. Então, é bem desafiador, bem estratégico e bem legal, bem dinâmico. E esse dinamismo, essas coisas que me motivam e me fazem levantar todos os dias motivado para entregar mais, para Muito entregar algo legal, Vitor, diferente. bacana. E, Vitor, olhando para a sua evolução, houve algum momento específico, um estalo em que você percebeu que a sua carreira estava mudando de patamar? Então, Douglas, eu costumo dizer que não tem esse estalo, sabe? É sempre um dia após o outro. É uma responsabilidade após o outro, é um desafio após o outro, né? Eu lembro que na minha primeira semana, o meu chefe na época, ele chegou para mim, e eu tinha acabado de entrar numa multinacional. Ele chegou para mim e falou assim: Vitor, se você quiser crescer na empresa,
você vai ter todo dia um desafio novo para poder ser desafiado, entregar e ter oportunidade. Então, todos os dias tem uma oportunidade nova. Então, eu acho que é isso. Não tem um estalo, tem todo dia uma oportunidade, você tem que abraçar, entregar, e isso vai tendo consequências, né? É você estar pronto e entregando e buscando essas oportunidades. Vitor, mudando um pouco aqui para a área internacional, você tomou essa decisão estratégica de explorar uma carreira internacional. Queria saber o que motivou essa tua escolha e qual foi o maior choque de realidade que você enfrentou em um contexto de liderar uma área global, né? Sim. Primeiro, foi uma decisão muito pensada, e muito conectada com as coisas. Era um desejo, tive uma carreira, tenho uma carreira bem acelerada, então em 6 anos eu já tinha um cargo de gestão, e aí eu estava chegando num ponto numa zona de conforto. Então eu dividia isso muito com a minha liderança, que eu acho que eu queria sair dessa zona de conforto, buscar uma coisa diferente. E aí veio, por que não ir para a França? Porque eu já tinha feito uma posição América Latina, era em São Paulo, mas eu tinha o contexto América Latina, mas por que não ir para a Central, né? Ir para a França? E aí é o que eu sempre digo, as coisas têm que estar tudo alinhado, né? E ele eu estava num momento pessoal e profissional que validavam essa decisão. E aí a gente conversou, apareceu uma oportunidade muito boa, e aí por isso eu vim para fora, vim para a França. Quando eu cheguei aqui, eu acho que o principal desafio não não é técnico, é cultural, né? Eu vim para a França, por exemplo, sem falar francês. Eu vim para uma vaga internacional, onde se fala inglês, mas você não consegue trabalhar em outro país, viver em outro país, uma outra cultura, sem aprender a língua. Então, eu tive que aprender a língua em 3 meses, né? Em 2, 3 meses, porque uma coisa é você fazer reunião, outra coisa é você ir almoçar. E você almoça com seus colegas de trabalho, você quer almoçar, dividir, conviver. Isso é muito importante para o seu dia a dia, né? Então, eu falo que foi muito isso. E, além disso, no trabalho, é saber pegar, porque você, quando está numa área global, uma estratégia, ela não funciona em todos os mercados. Então, você precisa aprender a adaptar, a escutar, principalmente, né? E a testar, e aí a ter bem suas premissas bem determinadas. Porque isso vai te dar segurança para poder compartilhar a estratégia, né? Então, quando você tem as premissas bem alinhadas, os mercados entendem, e aí eles mesmos te conduzem a corrigir e a adaptar a essa estratégia ao mercado local. Então, essa foi a grande mudança que eu tive que fazer, principalmente falando de Vitor, trabalho. muitas pessoas buscam, né, carreiras internacionais. Então, se a gente pensar naqueles que têm conseguido esse mesmo caminho hoje, qual competência você considera essencial para um profissional adaptável em diferentes mercados e culturas? Eu converso com muita gente, né? Então, é um caminho, as pessoas que estão buscando, eu também, quando estava eu conversei com pessoas que já estavam fora. Internacionalização de carreira não é glamour. E a principal competência que você tem que ter ou desenvolver é a sua resiliência, porque é realmente uma mudança em todo. Você muda tudo. Coisas simples no seu dia a dia, e não só no trabalho, mas as coisas no seu entorno mudam, então você tem que ter essa resiliência, você tem que trabalhar bem isso e estar preparado para esse choque. É um choque cultural, é um choque de rotina, é um choque às vezes de prioridade. Então, é isso que eu converso muito com as pessoas. Se você quer fazer esse movimento, você tem que ter tudo muito bem alinhado. Alinhado profissionalmente, claro, mas pessoalmente também, porque é a soma disso que vai te fazer estar forte para entregar resultado e ter consistência nessa entrega, né? Bom, você acabou de falar em resiliência e muitas vezes a gente vê o sucesso como o seu, mas a gente não vê
o quanto tardou para chegar nisso, o que aconteceu por trás para nós podermos chegar a esse sucesso, né? Então, gostaria de saber qual foi um não que você recebeu, que te marcou, como ele te ajudou a crescer na sua carreira. É, isso é bem interessante, né, Marcelo? A gente brinca, né? Todo mundo só vê as pingas que você toma, mas não vê os tombos que você leva, né? Mas vocês sabem muito bem, em grandes empresas, você escuta muito mais não do que sim. Eu tive um chefe que falava muito assim, speak with data, sabe? Porque quando você tem um dado, você tem um argumento. Então, é ali, é na tomada de decisão. Então, você, com dados e fatos, você reduz essa taxa do não. Então, você vai criando corpo e aí você tem propriedade no que você está falando. E aí sempre vai ter alguém que vai confrontar isso com outros dados, mas aí é uma discussão técnica. E aí tudo bem, você se formou ali, você se preparou para aquela discussão com dados e fatos, e aí o não, ele dói menos do que o eu acho, né? O eu acho, ele chega um momento que ele não E funciona nessa mesma mais. linha, Vitor, e como que você lida com a pressão? Tomada de decisão em momentos de incerteza. Muitas vezes a gente busca dados e não tem todos os dados. Tem algum método, Sim, ou você tem alguma forma específica de lidar com isso, de poder utilizar sim. isso no seu dia a dia? Sim, sim, sim. Eu sempre gostei muito de pegar um problema e, e a diversidade. Eu acho que a diversidade ajuda a gente a reduzir a possibilidade de erro, né? Eu sempre dividi muito com as equipes, o que a gente pode fazer e aí escutar a opinião, escutar as coisas, porque eu acho que a gente consegue canalizar uma ideia, dividir bem esse problema, entender e executar. E aí a gente reduz a margem do erro e eu acho que eu fico mais confortável para tomar decisão, ouvindo todas as mais partes para ter confiança na decisão. Estou mudando um pouco para a IA. Qual tem sido o impacto? Todos nós sabemos do impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, mas como tem sido esse impacto no seu trabalho atual e no dia a dia da sua equipe? Isso é muito novo, é muito rápido, tá? Eu sou fã da tecnologia, é um dos meus hobbies, e eu vejo o IA muito como uma ferramenta, né? Eu vejo os relatórios que eu demorava dias, um dia, horas para executar, e hoje eu abro o meu dashboard com 2, 3 cliques, processam vários dados e você tem ali informação, né? Então, você ganha produtividade, né? Mas, assim, como você sabe usar. Eu entendo muito que é uma ferramenta. E aí, falando um pouquinho da minha indústria, que eu acho que é bacana, na minha visão, a IA na indústria automotiva, e ela vai ajudar muito a acelerar o desenvolvimento. Hoje, o tempo médio de desenvolver um projeto com engenharia, com tudo, é em cerca de 3 anos. Só que hoje o cliente ele quer cada hora uma coisa mais rápido. Então, a gente precisa acelerar esse desenvolvimento e hoje a IA está sendo aplicada para isso nos processos de desenvolvimento de projetos e na execução, na qualidade, porque a IA ela aprende muito rápido na sua linha de montagem o que está dando errado, as folgas, e vai corrigindo. E eu acho que é só o começo, né? Vai vir mais coisa, a gente já está vendo carros autônomos que eles estão aprendendo. Lá atrás, quando se falava de carro autônomo, é, você via mais acidentes. Hoje a IA e o carro ele está mais conectado, ele está mais inteligente, então está reduzindo os riscos, os acidentes. Falei um pouquinho da IA, falando de tecnologia de uma forma mais ampla. Como que um líder pode, ou como que ele deve equilibrar o uso de tecnologia de uma forma geral, com a necessidade que a gente ainda fala muito do toque humano, da visão estratégica na gestão de pessoas? A gente lida com pessoas, então é saber que pessoas ainda precisam de pessoas, né? Algo caloroso, isso é muito importante. Então, conscientizar bem as equipes que, no final, a gente precisa aplicar, então, como uma ferramenta, mas
o toque final ainda eu acho muito importante o humano, porque no final a gente vende para o ser humano. Então, se a gente não está próximo da pessoa, a gente não entende a dor, a gente não consegue fazer o caminho inverso, né? Mudando um pouco agora para desenvolvimento de carreira, eu gostaria de saber a tua opinião em relação a soft skills. Qual foi a soft skill que te diferenciou, que você te tornou mais competitivo para sua carreira ter essa aceleração tão rápida? É o que eu falei já um pouquinho da resiliência, tá sempre pronto para um desafio, ter coragem, acho que a coragem ela é importante. A escuta ativa, acho que é algo que eu aprendi a desenvolver com o tempo, e eu acho que isso também vira um diferencial, principalmente quando você lidera equipes. Se você teve mentores ou figuras inspiradoras na sua trajetória profissional. E mais do que isso, né? Qual foi o conselho que mais te impactou, mais valioso para você, que você recebeu e usa até hoje, de alguma forma? Nesses mais de 10 anos que eu tô na Renault, passaram várias pessoas, vários líderes, vários chefes. Alguns viraram amigos pessoais que até hoje... Mas teve uma vez um diretor conversando, ele virou para mim, ele falou mais de uma vez, ele virou para mim e falou muito sobre o equilíbrio, né? O trabalho ele é muito importante, e ele é realmente muito importante na nossa vida, mas das coisas mais importantes da nossa vida, ela tem que ser a quarta ou quinta coisa. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio, porque só o equilíbrio vai dar consistência nas nossas entregas. Porque se a gente sair para uns 100 metros, a gente não vai fazer uma maratona. E a nossa carreira é uma maratona. Não adianta eu botar toda a pressão na equipe de uma vez. Então, como botar de uma maneira saudável para todo mundo entender que aquilo é importante no momento certo, do jeito certo. Vitor, o investimento em educação é uma constante, né? Algum curso, alguma coisa que te ajudou, um hábito de leitura que te ajudou em relação à sua carreira? Sim, sim, sim. Bom, primeira coisa, rotina. De manhã eu acordo, eu tenho meu mailing de notícias para saber o que está acontecendo, e aí vem várias notícias. Eu assino o Financial Times, então uma coluna de economia com opinião, para também entender um pouco do mundo, o que está acontecendo, para não ficar só nas notícias do Brasil. E aí falando um pouco de educação, meu último grande investimento foi meu MBA na FIA. E eu fui para a FIA porque eu buscava coisas diferentes, né? O que eu posso, o que pode aportar? Eu quero beber de uma outra fonte, né? Até porque eu tinha uma formação muito técnica, eu sou engenheiro civil, como eu disse, qual que é o técnico do marketing? Qual que é o técnico de finanças? Porque eu sei marketing e finanças pela escola da minha empresa. Porque eu saí do curso com um network muito interessante, amigos, a diversidade, que eu falei que eu acho muito importante, que até hoje a gente tem um grupo que às vezes um problema diferente, algo que está acontecendo, as pessoas, nós dividimos entre nós, e opiniões. E olhando para frente, né, a gente pensa que agora um pouco mais para o futuro, para qualquer pessoa profissional que tenha, né, essa intenção de conseguir conquistar um cargo de alta gestão, com responsabilidade global, na sua opinião, qual deveria ser a prioridade número 1 no plano de desenvolvimento desses profissionais? Está preparado. Assim, eu sempre falava isso pro meu time, para as pessoas que eu liderava, né? A carreira, a gente dá o ritmo, mas a gente não controla. O que a gente controla é o estar preparado, né? Então, se preparar, encontrar os bons desafios. Quanto mais gente souber, eu sempre falo isso, quanto mais gente souber dos seus planos dentro da empresa, mais pessoas podem estar dispostas a te ajudar. E não põe um timing, daqui a 2 meses eu quero isso. Não, eu quero isso, e aí eu vou atrás, e eu vou fazer acontecer, eu vou dividir com as pessoas,
e eu vou conduzir minha carreira para isso. Bom, o Vitor de hoje, o que ele diria para o Vitor que estivesse iniciando a carreira? Ou o que o Vitor mudaria em relação ao início da carreira dele? Marcelo, mudar, eu acho que a gente não pode mudar. Acho que tudo que acontece ensina a gente alguma coisa, sabe? Já fui muito afobado, já atropelei muita coisa, e isso faz a gente entender e aprender, né? Então, para o Vitor, lá de trás, eu falo, se eu volto lá, encontro com ele num café, eu só falo assim, vai, tenha coragem, se desafie, não abaixa a cabeça e vai. Porque, assim, no final, é seguir, é ter coragem e enfrentar. Muito obrigado por compartilhar um pouco da tua história conosco, a jornada internacional, suas recomendações e sua visão de futuro com a Aspire Mentoria. Se alguém quiser saber mais a seu respeito, conhecer um pouco mais da tua história, como que ela pode encontrar informações ou até mesmo conectar? LinkedIn, estou disponível, podem me procurar lá, podem mandar uma mensagem, eu gosto de conversar, porque faz parte, o ser humano, ele evolui quando ele começa a viver em sociedade. Obrigado. Vitor, muito obrigado em nome da Aspire, viu? Obrigado a vocês, foi um prazer e estou à disposição. Abraço.